Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vocês já me conhecem, meu nome é Tamires, sou professora de Geografia, tá? E hoje a gente vai dar início ao nosso módulo 6, que fala sobre as comunidades tradicionais. Mas antes da gente entrar propriamente na matéria de hoje, eu vou voltar rapidinho só para a gente relembrar, né, um pouquinho da nossa aula passada. Na aula passada, lá no módulo 5, nós falamos sobre as unidades de conservação, que são espaços, né, são áreas delimitadas principalmente pelo governo federal, estadual ou municipal, que são protegidas porque possuem recursos naturais importantes. Então, essas unidades de conservação são áreas protegidas, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as comunidades tradicionais. Então, no nosso capítulo 6 da nossa apostila, volume 1, tem lá o conteúdo sobre essas comunidades tradicionais brasileiras. A gente vai ver que as comunidades tradicionais são muito importantes. Por quê? São comunidades, como os povos indígenas, por exemplo, que já existiam no Brasil mesmo antes da chegada dos europeus, dos portugueses principalmente. Então, são comunidades, né, que já estão no nosso território há muito tempo e têm aí uma cultura muito diferenciada da nossa. Por isso que elas precisam ser estudadas e a gente precisa respeitar bastante essas comunidades tradicionais, sempre mantendo uma questão de conscientização, tá? Então, o que são efetivamente essas comunidades tradicionais? São povos que possuem uma organização social diferenciada da nossa, tá? Então, eles vivem em um determinado território e daquele território eles retiram os seus recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, eles possuem uma organização diferente, eles têm aí uma característica muito forte de auxílio mútuo, né? De uma comunidade mesmo, onde os indivíduos conseguem se relacionar bem dentro daquele espaço, tá? Uma organização social diferenciada. Aqueles indivíduos, eles retiram, né, o seu modo de vida, o seu sustento dos recursos naturais existentes e eles carregam entre si uma ancestralidade. O que isso quer dizer? Eles carregam as tradições de geração em geração. Então, a sua cultura é muito importante dentro desse contexto de comunidade tradicional. Bom, então vamos lá. Vocês devem estar pensando, mas o que define efetivamente uma comunidade tradicional? Como a gente pode considerar se um povo é ou não é uma comunidade tradicional? Bom, então um decreto feito pelo governo 6.040 de 2007, ele mostra pra gente características que um povo precisa ter para ser considerado uma comunidade tradicional. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho agora quais são essas características. Lá na nossa apostila elas também vão aparecer. Então a primeira característica, o primeiro item, práticas culturais e organização social próprias, compartilhadas pelos membros da comunidade. Então eles possuem uma cultura própria, uma organização social própria, como eu já disse. Isso é um item que vai estar dando destaque para essa comunidade ser considerada tradicional. O outro item, ocupação e utilização de um território específico, valendo-se dos recursos nele presentes, como condição para a manutenção dos seus costumes, por exemplo, religião, organização social e manifestações culturais. Então, eles precisam se relacionar, eles precisam se organizar em um espaço específico, em um território específico. E ali eles vão dialogar entre si, se organizar entre si de uma maneira mútua e manifestar a sua cultura através da religião, através dos seus costumes, culinária. Então, dentro daquele espaço, eles manifestam a sua cultura, tá?
E o terceiro item é o uso da tradição ancestral como ferramenta de manutenção das características típicas de comunidades tradicionais. Então, o nome comunidades tradicionais já diz isso pra gente. Eles possuem uma tradição. O que é uma tradição? É algo que é levado de geração em geração. Por exemplo, a nossa sociedade, que tem bases principalmente no judaísmo, no cristianismo, comemora a Páscoa, né? Por exemplo, está chegando a Páscoa, comemora o Natal. Isso é uma tradição da nossa sociedade. As comunidades tradicionais também possuem tradições que são levadas de geração em geração, ou seja, que conduzem a uma ancestralidade, tá? Então, de acordo com essas características faladas e explicadas para vocês, foi definido que o Brasil possui aí diversas comunidades tradicionais. Mas hoje, considerando aí o conteúdo que está na nossa apostila, nós vamos estudar sobre 4 comunidades tradicionais brasileiras. A primeira que vai aparecer para a gente são os povos indígenas. Depois a gente vai estudar sobre os quilombolas, os caiçaras e os povos ribeirinhos. Os povos indígenas são povos que existem na nossa sociedade, que existem no nosso país, antes mesmo da chegada dos europeus, antes mesmo da considerada descoberta do Brasil, né? Então, antes da chegada dos portugueses, antes do nosso processo de colonização, os índios já existiam no espaço territorial brasileiro. Isso quer dizer que os povos indígenas são povos nativos do Brasil. A gente estuda sobre os povos indígenas ou escuta falar sobre eles desde quando a gente é bem pequenininho, né? Mas a gente sempre, né, geralmente a gente sempre tem uma ideia de que os povos indígenas são todos iguais. É preciso que a gente entenda que os povos indígenas, eles são múltiplos, eles não são homogêneos. Então, no Brasil, por exemplo, tem mais de 350 etnias de indígenas, ou seja, eles possuem línguas diferenciadas, costumes diferenciados, ou seja, eles possuem uma cultura diferente entre si, tá? Isso quer dizer que eles não são povos homogêneos, tá? Existe uma heterogeneidade entre os povos indígenas brasileiros. A gente também sempre fala na questão do respeito, da conscientização sobre os povos indígenas, mas a gente precisa efetivamente que essas políticas para os povos indígenas sejam bastante efetivas, que elas realmente aconteçam, que saiam do papel, saiam do plano do discurso e realmente aconteçam na prática. Por quê? Desde o nosso período colonial, a gente vai ter aí uma mortalidade muito grande dos povos indígenas. A mortalidade dos povos indígenas denuncia pra gente a necessidade realmente de que as nossas políticas públicas para os povos indígenas sejam realmente efetivadas. Lá na página 109, página 109, tá? Da apostila de vocês podem acompanhar aí uma tabela, tá? Dados demográficos da população indígena no Brasil. Essa tabela mostra pra gente que no início da colonização brasileira, o primeiro ano que vai aparecer aí é 1500. Vocês podem ver aí lá na página 109. Então, no ano de 1500, nós tínhamos mais ou menos 3 milhões de indígenas no nosso país, tá? Então, 2 milhões viviam no litoral, 2 milhões de indígenas, né? Tribos diferenciadas, povos diferenciados, porém todos, né, considerados povos nativos do Brasil, considerados indígenas. Viviam no litoral 2 milhões e no interior do nosso território, do espaço territorial brasileiro, existiam 1 milhão de indígenas. Ao todo, nós tínhamos no nosso território, em 1500, 3 milhões de indígenas. Com o passar dos anos, se vocês forem acompanhando aí essa tabela, a gente vai ver que essa população indígena vai diminuindo. Por exemplo, em 1570,
70 anos depois, né, da considerada aí chegada dos europeus no Brasil, a gente vai ter aí uma drástica diminuição, uma mortalidade muito grande desses povos indígenas. Então, se a gente tinha um total de 3 milhões de indígenas em 1500, em 1570 a gente já vai ter 1.200.000 indígenas. Isso mostra pra gente que a gente tem aí um aumento da mortalidade muito grande desses povos, uma queda dessa população. E o último dado aí é de 2010. Em 2010, a gente só tinha 817 mil indígenas no nosso país, tá? Então, por isso que quando a gente fala que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é importante, é que ela realmente é importante. Por quê? Será através dela que políticas públicas serão feitas, as consideradas políticas indigenistas, tá? Para tentar proteger esses povos indígenas, para tentar fazer com que haja manutenção da sua vida. E aí, quando a gente fala sobre a manutenção da vida dos povos indígenas, a gente também precisa tratar de um assunto importante, que é a demarcação das terras indígenas. Muitas terras indígenas não são efetivamente demarcadas. Isso faz com que haja muitos conflitos no campo brasileiro, tá? Então esses indígenas, eles precisam ter aí as suas terras demarcadas. Então, essa demarcação das terras indígenas, ela diz respeito principalmente, vai se referir principalmente à questão aí da regularização das terras, de uma efetiva demarcação que mostre realmente que aquela terra ali possui, né, o dono daquela terra são os povos indígenas, para que não haja invasões, que proteja a identidade cultural daquela tribo, que proteja aquela tribo de todas as maneiras, regulamentando efetivamente, demarcando aquele espaço, né, como um espaço dos povos indígenas. Então, atualmente, muitos conflitos no campo brasileiro giram em torno dessa falta de demarcação de terras indígenas. E aí, até hoje, muitos povos indígenas são mortos por conta desses conflitos de terra. Então, a mortalidade dos povos indígenas, ela não terminou no nosso período colonial, tá? Isso acontece até hoje. Muitos povos indígenas são mortos, principalmente os líderes, né, que vão reivindicar por essa terra, por essa demarcação da terra, serão mortos aí em conflitos, principalmente com grandes latifundiários, com os considerados grandes fazendeiros no campo brasileiro. Então, esses conflitos no campo, eles matam muitos povos indígenas até hoje. Bom, gente, a gente vai ver agora que existem 4 tipos de terras indígenas no Brasil, ou seja, 4 categorias. A primeira que vai aparecer aí na nossa apostila são terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, são aqueles tipos de terra, são aquelas tribos indígenas, aquele território indígena que é ocupado remotamente, ou seja, há muitos anos atrás, desde a colonização ou desde antes da colonização do nosso país, tá? Então são aquelas tratadas na Constituição de 1988, no artigo 231, ou seja, são as terras que estão sendo habitadas por indígenas desde tempos remotos, e os órgãos responsáveis reconhecem esse fato, ou seja, são aquelas tribos, aquelas terras indígenas que são deles desde muitos anos atrás, tá? O segundo tipo, reservas indígenas, são terras cedidas por proprietários e adquiridas pela União, Governo Federal do Brasil, e que ficam permanentemente na posse dos indígenas. Essas terras não são apenas dos povos, mas também fazem parte do patrimônio da União, apesar de serem diferentes do primeiro caso, que está associado à ocupação tradicional. Então, no primeiro caso, a gente tinha uma
a gente tem uma ocupação que é tradicional. Aquelas terras já eram dos indígenas há muitos anos. Aqui nesse segundo caso das reservas indígenas, essas terras foram cedidas, ou seja, o governo federal deu aquela terra para os povos indígenas. Então, as reservas indígenas são terras que pertenciam à União, ao governo federal do Brasil, né, no caso, e a União deu aquela terra para algum povo indígena, para alguma população indígena. O terceiro tipo são as terras dominiais. São terras adquiridas com direito de posse das comunidades, por formas do direito civil brasileiro, ou seja, adquiridas por compra ou doação. Então, são aquelas terras que alguém comprou, né, ou foram doadas para os povos indígenas. Também vai ser diferente das outras duas, tá? E por último, nós temos as terras consideradas interditadas. São terras restringidas pela FUNAI para a proteção das comunidades isoladas, impedindo o trânsito de terceiros para essas áreas. Então, aquelas áreas pertencem aos povos indígenas e não pode ali ter a interferência de outras pessoas, de outros seres humanos. Bom, então nós vimos aí um pouquinho sobre os povos indígenas, né? Esses povos que são considerados nativos do Brasil. E agora a nossa segunda comunidade tradicional, também muito importante, são os povos quilombolas. Esses povos quilombolas, eles carregam a cultura dos africanos que foram escravizados no nosso país. Então, até hoje, né, essa geração, essa cultura que foi passada de geração em geração, ela é carregada através da ancestralidade. Os quilombos, a gente já estudou isso principalmente em história, né? Acredito que vocês já tenham visto isso em algum momento. Eles são aí territórios onde os negros, né, que eram escravizados, fugiam. Nesses territórios eles formavam o que a gente conhece hoje como quilombo, tá? Então eles resistiam à escravidão, lutavam contra a escravidão, como por exemplo o Zumbi dos Palmares, a Dandara, né, que foram aí figuras importantes na resistência do negro sobre a escravidão imposta pelos portugueses, tá? Então, nesse processo aí de escravidão do Brasil, foram se formando quilombos, tá? E esses quilombos, muitos existem até hoje. Então, as pessoas que vivem nesses quilombos, considerados quilombolas, são pessoas que levam essa tradição, tá, ao longo dos anos. Mas esses quilombos, eles precisam também de uma representatividade, eles precisam de políticas públicas que visem melhorias para a vida desses quilombolas, principalmente em relação à regularização fundiária. Eles precisam também ter aquela demarcação, assim como os índios, para que não haja conflitos, né? Eles precisam realmente que os territórios dos quilombos sejam efetivos, sejam considerados e regulamentados na lei como território quilombola, tá? Para que não haja invasão, por exemplo, nesses territórios. Além disso, a gente precisa que políticas de infraestrutura, né, como eletricidade, em muitos quilombos ainda não existe a questão da eletricidade e isso dificulta a vida da população quilombola. A questão de acesso à escola, acesso à saúde adequado, tá? Então, esses povos quilombolas reivindicam aí por melhorias na sua vida, para a sua população. Outra questão muito importante é a questão da representatividade, principalmente de uma representatividade política. Se a gente pensar aí no nosso cenário político, nós não temos muitas pessoas representando, né? Por exemplo, não existem, né, grandes políticos representando os povos indígenas, representando aí os quilombolas e as outras comunidades tradicionais que nós vamos estudar. Então, a questão aí de infraestrutura, de representatividade política, de debates para que a vida dessas pessoas melhore, né, não está sendo
tão efetivo na nossa sociedade. A gente precisa muito melhorar essa questão para estar respeitando os povos quilombolas e as demais comunidades tradicionais. A terceira comunidade tradicional que a gente vai estudar são os povos caiçaras. Esses povos caiçaras, eles estão localizados principalmente no litoral, tá, do Brasil, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo. Então são populações, são comunidades tradicionais que serão encontradas no litoral brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e são comunidades que se desenvolvem, né, no litoral, consequentemente vão estar associadas à pesca, à agricultura, tá? Então, o processo de formação histórica dos caiçaras, ele está muito ligado também ao processo de miscigenação da nossa sociedade. Por quê? Os povos caiçaras são considerados uma mistura de europeus, africanos, indígenas, tá? Então eles são aí povos que ficam no nosso litoral. E por conta do nosso litoral ter uma atividade turística muito intensa, esses povos, consequentemente, eles vão sofrer, né, alguns desgastes, tanto eles quanto a natureza, né, o ambiente que existe. A gente já percebeu que essas comunidades tradicionais, elas estão intimamente ligadas com a natureza, elas precisam dos recursos naturais. Então, se a gente tem, né, a questão econômica, a questão turística acima desses recursos, né, se a gente não tem uma visão sustentável, uma ideia de conseguir utilizar aquele espaço, mas sem corrompê-lo, sem acabar com todos os recursos ali existentes, consequentemente nós teremos problemas. Então o turismo, né, muito intenso na região litorânea do Brasil, ele vai estar causando consequências na vida dos povos caiçaras, tá? Diretamente aí sobre os recursos naturais que são necessários para que esses povos consigam sobreviver, realizem a sua subsistência. Essas atividades turísticas, elas não propagam aí a ideia, né, de um turismo com base sustentável, né, um turismo com base aí comunitária que vise realmente os interesses dos povos caiçaras, que dinamize também a economia desses povos. Não, ele não visa isso, é um turismo muito predatório, muito relacionado aí a grandes empresas, né, grandes corporações que não levam em conta efetivamente os interesses dos povos caiçaras, tá? Outra questão muito importante sobre esses povos é a própria demarcação das terras. Eles não têm uma regularização fundiária muito forte, né? Então, eles não têm nada baseado na lei que garanta o direito à terra. E isso também é um problema, porque causa um conflito muito grande desses povos com a nossa sociedade. A última comunidade tradicional que o nosso livro vai abordar são os povos ribeirinhos. Esses povos ribeirinhos, eles são povos que vão viver na proximidade dos rios. Por isso, por conta aí de viver na proximidade dos rios, eles terão casas, construções das suas casas através de madeiras e consideradas palafitas, ou seja, são casas mais altas para proteger essa população das cheias dos rios, para que quando o rio, né, não atinja a sua cheia, não inunde a casa dessa população. Então essas casas são feitas, essas construções são bem características através das palafitas, tá? Os povos ribeirinhos, eles vão se situar principalmente na região da Amazônia, tá? E além desses povos ribeirinhos, já nativos ali daquela região, vai ter aí uma grande,
concentração também a partir do século XX dos povos nordestinos, esses povos nordestinos que foram trabalhar na época do ciclo da borracha na região norte do Brasil. A gente precisa entender que esses povos ribeirinhos eles ainda precisam de muitas melhorias, tá? A economia deles se baseia principalmente no extrativismo, na pesca e na agricultura, mas eles, por exemplo, não têm condições de vida como a gente tem nas cidades, ou como a maioria das pessoas tem nas cidades, como, por exemplo, água encanada, eletricidade, eles não possuem isso. E, além disso, os seus direitos eles estão muito atrasados, porque eles só foram reconhecidos efetivamente como uma identidade aí de povos, né, ribeirinhos em 2008. Então, isso faz com que a gente tenha aí um atraso de representatividade, de direito desses povos. Bom, para finalizar aí a nossa aula, a gente precisa entender que essas comunidades tradicionais elas são muito importantes para o Brasil, porque elas conotam principalmente a nossa cultura, a nossa formação histórica. E além disso, além de entender que elas são importantes, a gente também precisa lutar, fazer a nossa parte, né, como cidadão, para que essas sociedades realmente, essas comunidades realmente sejam tratadas, né, de forma relevante, sejam representadas, para que os direitos delas sejam realmente garantidos. Por quê? Essas comunidades tradicionais, elas precisam ter o seu território demarcado. É muito necessário que elas tenham, né, o seu território, os seus recursos naturais, porque elas dependem dos recursos naturais daquele território para se desenvolver. A sua cultura está toda enraizada naquele território. Então, quando a gente fala, por exemplo, de demarcação de terras, a gente está falando da manutenção, da continuidade daquela comunidade tradicional, tá? Então é importante que a gente realmente, né, que as pessoas, que a sociedade realmente se conscientize pela importância das comunidades tradicionais, que saiba que elas fazem parte realmente da cultura do Brasil e que elas formam também a nossa identidade. Então é muito necessário que haja política, né, pensando em melhorar a vida dessas comunidades, tá? É muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda que essas comunidades aí possuem uma relação muito importante com a natureza, então é necessário essa conscientização de proteção da natureza, que a gente entenda que a economia, né, que o lucro não seja mais importante do que a vida dessas comunidades tradicionais. Agora, só para a gente fazer um resuminho muito rápido da nossa aula, nós vimos aí, né, o que é uma comunidade tradicional, o que define uma comunidade tradicional, que vai se referir principalmente ao espaço que elas vivem, a essa relação da natureza, principalmente voltada para uma questão da subsistência. Eles precisam daquele espaço para retirar os recursos naturais, é dali que eles conseguem se sustentar. Então eles precisam de um espaço que seja realmente sustentável. Então a lógica capitalista ela não deve ser imposta nessas comunidades tradicionais, porque elas vivem uma organização social muito diferente da nossa. Outra questão principal, a manutenção da cultura, a questão da ancestralidade, né? Levar os seus costumes de geração em geração. Então a tradição também é muito forte, as práticas culturais são muito importantes dentro dessas comunidades tradicionais. Vimos aí a nossa comunidade tradicional nativa, que são os povos indígenas. Vimos os povos quilombolas, né, que são aqueles povos descendentes dos africanos que infelizmente foram escravizados no nosso país. Vimos também os povos caiçaras, que são aqueles povos que vão estar no nosso litoral, tá? Uma mistura aí de povos oriundos da miscigenação do nosso país. E vimos, por último, os povos ribeirinhos, né? Que vivem aí nas proximidades dos rios.
tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito importante aí para a gente conseguir compreender o nosso país, que é tão diverso, né? Tão múltiplo. A gente consiga compreender e se conscientizar perante a condição dessas comunidades tradicionais do Brasil, que são muito marginalizadas até hoje, são colocadas à margem da nossa sociedade e não possuem aí os direitos necessários que elas deveriam realmente possuir, tá? Até a próxima aula, gente. Um abraço!